Bom dia para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Está começando mais um programa Sorrindo para a Vida, nesta manhã de quinta-feira, a primeira quinta-feira de um novo mês e de um novo ano. Um dia todo especial aqui na Canção Nova. Se nós temos em torno de 52 semanas ao ano, nós temos 52 quintas-feiras de adoração aqui na Canção Nova. Um tempo todo especial para nos unir como família, como comunidade, na presença do nosso Deus, para adorá-lo, bendizê-lo. Então já começo Sorrindo para a Vida nesta manhã de quinta-feira, fazendo um convite para que você esteja conosco na programação da quinta-feira de adoração integral. E se você puder, se programe para estar conosco todas as quintas-feiras aqui na Canção Nova. Você que é do Vale do Paraíba, você que é do sul de Minas, você que é do Rio de Janeiro, vem estar conosco para juntos vivermos um dia na presença do Senhor. Mas você que mora longe, acompanhe pela TV Canção Nova, porque graças a Deus a Canção Nova transmite integralmente esse dia de graça, que começa com a Santa Missa, passa pelo Sorrindo para a Vida e daqui a pouquinho com animação, pregação e adoração. Então um bom dia para você, que Deus abençoe muito o seu coração, abençoe a sua vida nesse dia, abençoe a sua família, aquilo que você está vivendo e que assim você possa realmente ser muito feliz no dia de hoje. Só temos o dia de hoje para viver, então aproveite, faça valer a pena, dê o seu melhor, sorria para a vida que Deus te deu. Eu não estou sozinho aqui, você percebeu que eu citei uma palavrinha muito importante que será o norte do tema de hoje, porque também será o norte do acampamento nesse final de semana: família. Quem de nós não quer que a nossa família seja abençoada? Quem de nós não precisa de oração para as nossas famílias? Hoje o tema vai ser sobre famílias e ao meu lado estão duas mães, muito especial. Meu lado esquerdo aqui, quem vai trazer a palavra para nós, Antonieta. Bom dia, minha irmã, que alegria, hein? Bom dia, Emanuel, uma alegria também estar, não é, sendo contagiada pela sua disponibilidade, seu ministério, sua alegria, não é, em avançar o reino de Deus. Bom dia para você que está no Sorrindo para a Vida, né? Eu digo está porque você está conosco. Exato. Não é? Você sempre acompanha, não só acompanha, você reza, partilha da palavra, vive esse momento tão especial conosco. Bom dia, Fátima, uma alegria também, um grande prazer estar aqui com você e o nosso querido irmão Sapo. Isso aí, é isso mesmo. Como você já falou, a Antonieta falou, ao meu lado, Fátima. Que alegria estar aqui, a mãe do meu xará, Emanuel. Bem-vindas, Fátima. Muito obrigada e bom dia, tanto a vocês como a todos que nos acompanham. É uma graça, mais uma vez, poder estar aqui, celebrando mais um novo ano e podendo trabalhar também esse tema, família, que é um tema que precisa ser tão trabalhado, precisa ser tão rezado hoje em dia. O inimigo tem procurado atacar tanto as nossas famílias. Com certeza. E nós precisamos nos revestir de Deus, nos cercar de oração, nos cercar de carinho. Olha, bem-vindo, Sapo. Maravilha, bom dia a todos. Eu estou sempre ótimo, para mim, todo dia é domingo, não sei quem inventou segunda-feira, entendeu? É isso aí. Dá um alô lá para Itajubá, não posso esquecer, mano. Itajubá, dia 14, Teatro Municipal em Itajubá. Estarei tocando aí só para você a partir das 19h30. Estaremos aí, Itajubá, Minas Gerais. Eu sou mineiro, vai lá me prestigiar. Então, olha, gente, hoje nós vivemos essa quinta-feira de adoração, mas ontem, o dia 4 de janeiro, como nós falamos ontem no Sorrindo para a Vida, nós celebramos os 10 anos de vida eterna do nosso querido e saudoso Padre Léo, e a comunidade Canção Nova esteve em peso, bem representada pelo nosso pai fundador, pela Luzia Santiago e tantos outros membros, e a nossa produção está mostrando aí algumas imagens lá da comunidade Betânia, em Santa Catarina, e também lá do Museu do Padre Léo, algumas imagens do dia de ontem, onde a nossa equipe também de reportagem, alguns outros cantores da Canção Nova estiveram lá para a Santa Missa, para um programa especial ao Padre Léo. Um
dia muito especial. Queria que a nossa produção agora colocasse. Pode colocar no ar agora isso, vai. Coloca agora aí, olha. Isso aí são algumas imagens lá do Museu do Padre Léo, né? São algumas imagens que você está vendo aí desse lugar, com alguns dizeres do Padre Léo, onde você vai poder desfrutar um pouquinho. São algumas pequenas imagens que a Graça está colocando aí, mas você pode ter acesso ao nosso portal cançãonova.com, cançãonova.com. Então, nesse portal, no nosso portal, você vai ter na íntegra mais imagens sobre o Padre Léo. Antes de começar, Padre Léo, que tinha Antonieta, Fátima, como missão, e é bonito isso, ele entendeu o específico de Deus para ele era cura interior e casais, famílias. Tive a graça, Emanuel, de fazer o retiro com ele, não é? Eu e Tião, para casais, eu e Tião. Beleza, foi assim uma experiência fantástica, que ela se renova a cada dia, a cada tempo, quando eu me remonto àquela experiência de Deus, quando Ele foi nos conduzindo. Não é? Ser casal de Deus, a nossa parte humana, a espiritualidade, o relacionamento afetivo, sexual, enfim, tudo muito bem trabalhado, muito bem projetado. Foi um legado que ele deixou na igreja, esse trabalho, né, de encontros que ele faz. Eu digo faz porque o Padre Vicente continua fazendo, né? A comunidade Betânia continua aplicando esse retiro e é maravilhoso. Aconselho mesmo ao todo casal poder fazer essa experiência. Então, o Padre Vicente continua realizando esse retiro. Então, mais informações sobre a comunidade Betânia. E por falar em família, o Padre Léo deixou também um grande legado, que foi um dos seus livros, Famílias Restauradas. E o Padre Adriano Zandoná deixou para nós aqui esse lançamento da Canção Nova, 7 passos para restaurar a sua família. Está aqui nesse livreto, um livrinho pequeno de bolso, que dá para você levar enquanto você viaja, enquanto você vai para o seu trabalho. 7 passos para restaurar a sua família. Como nós precisamos ter uma família restaurada por Deus. Aqui, nesse livro do nosso querido Padre Adriano Zandoná, você vai encontrar esses 7 passos para viver esse combate na oração, para instigar o amor conjugal, de maneira que você possa viver a restauração plena da sua casa. Um livro que você precisa ter aí, você pode adquirir agora, 1231862600, ou ligando, ou acessando loja.cançãonova.com. Eu quero trazer aqui, já no início, antes de nós começarmos a cantar e trazermos a palavra, por favor, a palavra de hoje, Colossenses 3, de 18 a 21. Não é isso, Antonieta? Então pega a sua Bíblia, Colossenses 3, de 18 a 21. E a palavra que nós temos aqui do Papa Francisco nessa manhã, ele diz: todas as famílias têm necessidade de Deus. E aí ele confirma: todas. É uma verdade. Todas as famílias têm necessidade de Deus. Que bom que nós ouvimos isso já no início dessa manhã. Como nós temos uma grande família espalhada pelo Brasil também, que é a família Canção Nova, que pode interagir conosco, quero convidar e dizer bom dia ao meu irmão Rafael, que está nas redes sociais. Bom dia, bem-vindo, Rafael. Bom dia a todos aqui que nos acompanham, né, pelas redes sociais, a bancada aqui que já está conosco. Vim correndo aqui porque às vezes a gente depende de carona, minha gente, para chegar aqui. Então deu tudo certo, graças a Deus. Estou aqui com vocês pelas redes sociais e você é o nosso convidado a participar pelo Twitter, @Sorrindo pra Vida, pelo Facebook, Sorrindo pra Vida CN. Emanuel, eu quero apresentar algumas intenções aqui no Sorrindo pra Vida, porque não é fácil sorrir pra vida, né? Enquanto estamos aqui nesse mundo que a gente não pode deixar, né, nunca se esquecer que é um vale de lágrimas, ou seja, é uma luta constante,
e a necessidade de estarmos sempre ancorados em Deus. Então quero colocar aqui os servidores do Rio de Janeiro que estão nesta luta por receber o seu ganha-pão e dependendo de diversas doações. Você que participa conosco aqui pelas redes sociais, faz questão de dizer que está rezando pela Canção Nova. Nós estamos rezando por você e nessa corrente aí do bem, muitas pessoas fazendo a sua doação para a Canção Nova no lugar desses servidores. Eu quero rezar também por familiares ali de Campinas, onde uma pessoa na noite de Réveillon se achou no direito de tirar a vida da ex-mulher, do filho e de tantos outros familiares da ex-mulher. 10 pessoas morreram. E também o atentado ali em Istambul. Ou seja, realidades tristes que a gente não pode esquecer de trazer aqui e rezar também por tantas pessoas que sofrem. Então, é claro, você tem a sua dor particular, mas saiba que muitas pessoas estão sofrendo. E daqui a pouco a gente vai escutar a palavra e claro que essa palavra acalma e motiva o nosso coração. Então vamos rezar mesmo por todas as pessoas que sofrem e sorrir para a vida ancorados em Deus. Porque se não estivermos ancorados em Deus, não conseguimos sorrir para a vida. Então participe conosco aqui pelas redes sociais, partilhe, dê o seu testemunho, a gente vai se falando, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Então pelo Facebook, Sorrindo pra Vida CN, Twitter, Sorrindo pra Vida, tá bom? O Rafael trouxe muito bem cada uma dessas situações que nós estamos vendo na mídia. O Sapo soprou aqui também uma terrível que aconteceu em Manaus, no presídio. Então, tantas situações dolorosas que nós estamos vendo na mídia e aquelas que não aparecem, onde as pessoas buscam um consolo, um conforto, um ânimo, uma esperança de retomar a vida. E é isso que nós queremos trazer através da TV Canção Nova, né? E justamente nesse ano, né, no ano passado e nos próximos 2 anos, nós temos como lema na Canção Nova, esperança em minha vida. Não é a Canção Nova que é esperança, mas ela quer transmitir essa esperança que é Jesus. Então, já no início dessa manhã, diante desse chamado que o Rafael nos trouxe, a oração e a intercessão, nós queremos realmente pedir ao Senhor que abra o nosso coração e nos encha de esperança. Hoje, dia 5 de janeiro, eu completo 11 anos que ingressei na Canção Nova. Olha que beleza. Meu Deus do céu, 11 anos. Eu quero mandar um abraço muito grande a cada um dos meus irmãos que comigo naquele ano entraram. Fomos mais de 45 missionários que entramos, jovens, eu com 23, alguns com 18, Padre Fabinho já estava aqui, né? Outros já são sacerdotes, outros já são pais, estão casados como eu. Então eu quero dar um grande beijo à minha turma, agradecer aos meus formadores e dizer que sou muito feliz aqui na Canção Nova. Aproveito e faço um convite, principalmente para os homens, né? Que tal você também descobrir a grande felicidade de entregar a vida para Deus aqui na Canção Nova? Então, se você sente o chamado, se em algum momento você disse, caramba, eu quero me doar um pouquinho mais, manda um e-mail pra gente, vocação@cançãonova.com, vocação@cançãonova.com. Aproveita que estamos aí no início do ano, porque já em fevereiro ou março nós teremos o primeiro encontro na Canção Nova, vocacional. Então já se programa, vocação@cançãonova.com. Vem ser feliz com a gente. Eu tenho 11 anos, mas a Antonieta deve ter 20 quanto? 20. A Graça tá com quanto, Graça? 24 anos, que beleza. Olha, a Graça foi uma das cofundadoras aqui. Meu Deus do céu, lá do Rio de Janeiro, trouxe o texto da misericórdia para cá. Então, quanta história, quanta graça. E que bonito, nós doamos a nossa vida integralmente para a evangelização. Você que está nos acompanhando pela TV ou pela rádio, doa o seu coração, a sua oração, a sua contribuição, mas também é convidado a doar a sua vida. Se você tem esse chamado, vocação@cançãonova.com. Vamos de música? Vamos cantar, preparar o nosso coração para que assim a palavra traga essa esperança
de restauração para as nossas casas. Para isso, peçamos o Espírito Santo de Deus, possamos mergulhar mais fundo nessa graça. Ó Espírito de Deus, eu quero mergulhar em Ti. Ó Espírito de Deus, preciso mais e mais de Ti. A minha alma tem sede de Ti. Santo Espírito, sacia-me. A minha alma tem sede de Ti. Santo Espírito, sacia-me. Batiza-me no Teu amor, transborda em mim, Espírito. Batiza-me no Teu amor, transborda em mim, Espírito. Batiza-me, batiza-me no Teu amor, transborda em mim, Espírito. Batiza-me no Teu amor, transborda em mim, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E nós estamos com esse tema sobre a família. Por graça de Deus, teremos esse final de semana o nosso acampamento para as famílias, começando amanhã com a Santa Missa, não é, Manuel? Às 20 horas. Mas já entramos no clima do acampamento, partilhando sobre a família. E nós vamos com o livro, com a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 18 a 21. Mulheres, sede submissa a vossos maridos como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais ásperos com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Quando Graça passou para mim o tema com a frase do Papa: todas as famílias têm necessidade de Deus. Todas. Todas. Eu fui rezar ontem à noite e fiquei pensando nesta palavra que me saltou aos olhos quando eu buscava, porque a palavra submissa range, dá medo, principalmente para nós mulheres. Eu vou dizer por mim, que meu pai me criou para ser uma mulher independente, não é? Resolvida, estudada, fosse para a faculdade, tivesse trabalho, me casasse, mas que não fosse dependente assim dos homens, que soubesse me virar, qualquer coisa sozinha. Então esta palavra
sede submissa, porque esta regra de ouro, esta regra de salvação que é a palavra de Deus, começa com essa palavra, sede submissa. Por quê? Porque agrada a Deus. Mas rangeu dentro de mim quando não tinha uma experiência com Deus. E eu sei que esta palavra apavora, ela cria medo. E por que a gente muitas vezes se fecha e não quer fazer a experiência com Deus? O resultado vem com um lado negativo, pesado, que escraviza e não liberta, porque a palavra de Deus, ela é libertadora. Quando eu entendi que a palavra submissão não ia me diminuir como mulher, como esposa, que esta palavra, pelo contrário, ela ia me elevar à minha posição de mulher, de dona de casa, de esposa, de mãe, de profissional de Deus, acabou o medo. E dando os passos em Deus, eu pude perceber que cada vez mais eu, sem medo e sem reservas, pude me abrir a essa submissão ao meu esposo, a Tião, que carinhosamente eu chamo de Sebastião. Fui me abrindo a essa submissão e eu tenho certeza, e ele diz, porque eu ouço da sua boca, que graças à minha submissão, ele é o homem que ele é. Que graças à minha submissão de o sustentar na oração, em primeiro lugar. Eu sou a sua intercessora, porque a sua mãe já está no céu. Eu ia dizer que a primeira seria a mãe dele, mas a mãe dele já está na glória, intercede por nós por lá. Mas aqui eu sou a sua primeira intercessora, então eu o sustento na oração. Eu o sustento com o meu amor, com a minha dedicação, com o meu carinho, com o meu exemplo de mulher de Deus. Quando eu fui entendendo isso, caiu por terra o medo da palavra submissão, porque eu já ouvi de muitas mulheres, não é, que range, às vezes essa leitura é feita nos casamentos e ela passa despercebida, mas é agradável ao Senhor ser submissa aos vossos maridos, como convém ao Senhor. E a frase perfeita do Papa: todas as famílias têm necessidade de Deus. Todas. A vida familiar, ela é cercada de expectativas. Começa com o rapaz, com a moça que sonha em ter um namoro, depois sonha em construir uma família, o noivado, e vai dando passos para construir uma família. Embora muitas pessoas tenham levantado uma bandeira em achar que não se vale mais a pena investir na família. E apesar de numerosos sinais, diz o Papa para nós, a esse respeito, a igreja se alegra, porque tem uma multidão de jovens que anseia em construir uma família. Existe uma multidão de rapazes que sonham em ser um bom pai de família. Tem uma numerosa e imensa multidão de mulheres que sonham em ser dona de casa, em casar, em ter um lar e ter filho. E eu vou dizer aqui para as mulheres, são dados estatísticos que nascem mais homens do que mulheres. Porque às vezes a gente vê que a sociedade está cheia de mais mulheres do que homens. A gente pode ver até aqui na nossa casa, na comunidade Canção Nova. Mas pesquisas revelam que nascem mais homens. O que é que tem acontecido? O homem tem morrido mais cedo porque entra no crime, na droga, na sua juventude. Na idade em que os homens poderiam estar produzindo para o bem, estão entrando no crime, e porque está nessa vida, perdem já a sua vida terrena, não por querer de Deus, mas porque não buscou o Senhor. Aí entra o papel da submissão das mulheres, todas nós, solteira, casada, viúva, moça, jovem, adolescente, rezar, interceder, para que a manifestação de Deus aconteça na vida desses homens que estão perdendo a sua vida cedo.
E Deus não tem esse desejo para nós. O desejo de Deus é constituir famílias. Como eu disse, existe uma multidão de rapazes e de moças que sonham em construir esta família. E diante desse percalço, para quem já tem uma família constituída, se ela não estiver centrada no temor de Deus, ela desanima no caminho, ela perde o encanto. Muitas vezes, atendendo tantos casais, eu e Tião fazemos muito isso nos bastidores, a gente escuta, perdemos o encanto. Por que perdeu o encanto? Primeiro porque Deus é o grande motivador com o seu espírito do encanto. Se eu não estiver movida pela ação de Deus na minha vida, eu vou perder o encanto de tudo. Eu vou perder o encanto de ser mãe, de ser mulher, de ser esposa, de ser dona de casa, de ser missionária, de realizar a missão que Deus me confiou através do Carisma Canção Nova. Eu posso perder o encanto. Para não perder o encanto, eu preciso do mover de Deus. Eu preciso da ação do Espírito Santo. Eu preciso clamar que Deus venha me animar, que Deus venha restaurar o meu encanto e fazer memória da bênção de Deus na minha vida. Muitas vezes eu faço essa experiência de fazer memória do dia que eu conheci Tião, que isso me ajuda a voltar ao encanto que eu tenho por ele, no meu casamento, no meu relacionamento. Como foi o nosso noivado, que ele fez uma surpresa que eu não sabia, chegou na minha casa com toda a sua família para pedir a minha mão ao meu pai em casamento. Eu faço memória disso. Muitas vezes a gente senta para lembrar e dar risada como foi aquele gravadorzinho assim, quadradinho preto, cassete, que ele quis gravar, não é, a conversa e o pedido dele num cassetezinho. A gente lembra, conta para as nossas filhas que hoje estão adultas como foi esse encontro. Também os percalços dolorosos e sofridos que nós passamos. Então, fazer memória da história nos ajuda a retomar este encanto. Fazer memória de tudo o que nós vivemos na nossa história, tanto das vitórias como das perdas, porque com as perdas a gente aprende. Com o sofrimento, com a dificuldade, a gente aprende. Então não ter medo de fazer essa memória. Tirar o bom, o bem de tudo o que nós vivemos ajuda e nos anima a nos encontrar no caminho de casados, no caminho de família, o encanto. O encanto. Eu acho maravilhoso. Eu não tive a graça de poder ter filho natural, normal. Mas a minha filha teve filho de parteira em casa, igualzinho eu nasci. E eu achei assim fantástico, porque eu tive também, entrei em trabalho de parto, todas aquelas dificuldades, muitas vezes as mulheres têm medo, mas a gente fica com tanta vontade e um anseio assim tão grande de ver o rosto, tocar o rosto do nosso filho, que passou aquelas horas de dor, sumiu, nem lembramos mais. Porque o encanto de ter nos braços o filho é superior à dor de parto. É a mesma coisa no caminho do casal. Quando nós fazemos memória daquela bênção, do encanto, do enamorar, da paixão, das coisas que viveu e que foram boas, a gente retoma com alegria e com encanto a vida, que esquece, não é nem que esquece, aquilo que foi doloroso e que foi difícil, deixa de ser pesado na nossa vida, porque o encanto em Deus nos retoma a viver essa vida tão linda, que não é um projeto humano. A família não é um projeto humano, a família é um projeto de Deus. Por isso que o inimigo tem lançado tantas ferpas para destruir esse projeto, e não vai conseguir, porque primeiro porque o projeto é de Deus e Deus é vencedor, e nós, quando nos abrimos a este projeto, Deus nos dá a graça de caminhar,
fazendo a vontade dele para deixar esse projeto se realizar na nossa vida. Recorrer à palavra de Deus é a solução quando nós caímos no desânimo. Recorrer à palavra de Deus é a solução, porque, como diz o Santo Padre, o Papa, todas as famílias têm necessidade de Deus. E se hoje nós caminhamos com dificuldade, é porque não fomos buscar a solução da nossa dificuldade, que é Deus. A palavra de Deus nos diz também: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não constrói a minha vida, em vão eu vou fazer alguma coisa. Se o Senhor não constrói o meu casamento, em vão eu vou caminhar no casamento. Vai ser um homem e uma mulher morando dentro da mesma casa. E existe, infelizmente, muitas situações assim, que existe um homem e uma mulher que moram na mesma casa, que não se deram em casamento, que não se edificaram no Senhor para se dar em casamento. Então eu preciso buscar ao Senhor para edificar a minha vida em todos os sentidos. Edificar todas as áreas da minha vida, a começar eu como mulher, como esposa, o marido como homem, como esposo, como pai de família. Cada um, se busca o Senhor e se é temente a Deus, a graça ela é redobrada para caminhar nessa edificação que o Senhor tanto deseja de famílias de Deus. Um lado da família a gente vê que é muito bom, porque a família é lugar de segurança, de amparo, de provisões, de cuidados, não é verdade? A família tem esse sinônimo, família tem esse sinônimo de segurança, que eu escrevi aqui no meu estudo dessa palavra: segurança, provisão, cuidado, não é? Tem esse cuidado, mas também, por causa dos percalços, dos nossos pecados, dos nossos limites, das nossas inseguranças, da nossa falta de temor a Deus, o outro lado, o que acontece também na família? Os conflitos que surgem, os aborrecimentos, as incompreensões. Só que isso não pode nos assustar. Só que essas situações, nesse jogo, o lugar de segurança, de provisão e de cuidado versus conflitos, aborrecimentos e incompreensões, eu fiz um X como fosse um jogo. Isso não pode nos assustar, porque marido e mulher são indivíduos singular. Cada um é um, nós não somos iguais. Eu tenho certeza que o Emanuel não é igual a Gabi, que a Fátima não é igual ao esposo dele, nem o Sapo. Eu sou completamente diferente de Tião, embora nessa diferença a gente se encontra e caminha muitas vezes em uma igualdade, às vezes não, só que nós não podemos ter medo, porque as diferenças é uma grande riqueza. As diferenças dos filhos. Olha, eu tenho 4 filhos, 3 meninas biológicas e um adotivo, Sid Clay. Cada um é diferente do outro, é impossível. Foram gerados na mesma família, receberam a mesma educação, mas a personalidade é diferente, o jeito é diferente, comportamento diferente. As minhas, por exemplo, a cor é diferente, cada um é de uma cor, não é, Manuel? Até isso, cada uma é de uma cor, todas diferentes. A minha filha, e tem um filme que chama Spirit, que é um cavalo, né, que é indomado. Indomável aquele cavalo. A minha filha, Tuane, e ela gostava muito, desde a pré-adolescência, de ver aquele filme. Um dia ela me chamou e disse assim: mãe, vem assistir esse filme comigo. Ela já tinha assistido umas 3 ou 4 vezes. Eu fui assistir. E eu vi a sede de liberdade daquele cavalo, daquele animal, que não se deixava domar de forma nenhuma. Aí depois que eu assisti o filme, ela cantando a música e tudo mais, ela olhou pra mim e falou: gostou, mãe? Eu falei: gostei, bem interessante. Ela falou: pois é, igualzinho a mim, este cavalo. Olha só.
é igualzinho a mim. Eu olhei para ela, eu falei, realmente, filha, eu sei do seu desejo de liberdade, de não querer ser domada de forma nenhuma, mas acima de todo esse desejo de liberdade, de não querer ser domada, para nós humanos, para você que é filha de Deus, tem um grande segredo. Essa liberdade quem te deu foi Deus, para você administrar. E a única pessoa que pode estragar essa liberdade é você mesma. Aí ela olhou para mim e nunca esqueceu desse meu conselho, não é? Então, completamente diferente da outra, que é mais dependente, que chama a mãe o tempo todo, né? Que eu tenho que estar ali, entendeu? Então, essas diferenças, elas são umas riquezas. Eu não tive medo quando vi a minha filha falando isso para mim. E pude canalizar e posso ver hoje na sua vida adulta ela trilhando os seus caminhos e caminhando bem. É uma guerreira. Estuda, trabalha sozinha lá na capital de São Paulo, dá um duro danado, querendo atingir a meta dela, terminar a faculdade de Direito. É uma menina muito boa, centrada, graças a Deus. Eu rezo todos os dias, porque eu posso perceber nela vestígios de mim e de Tião. Eu posso perceber nela esse gosto pela liberdade que hoje ela sabe aproveitar muito bem, porque ela já entendeu que a liberdade quem Deus foi Deus que a deu para ela administrar, e é só a única pessoa que pode estragar é ela mesma. Então ela vai caminhar temente a Deus para dar passos e não estragar a sua vida. Eu, como mãe, fiz isso. E por isso eu não posso ter medo de ver a reação do meu filho e da minha filha nessas individualidades. Os temperamentos são diferentes e nós aprendemos que temperamento ele não define o ser humano. Por isso que o nosso temperamento, ele precisa estar sob a ação de Deus, sob a ação do Espírito Santo. Imagina lá em casa, cada um tem um temperamento diferente, completamente diferente. Ai, meu Deus, essa semana eu passei por uma situação que me deu vontade de dar soco na parede. Então, para não dar um soco na parede, eu entrei no meu quarto, eu peguei o meu terço e fui admoestar a minha vontade de socar a parede rezando o Santo Terço. Eu fiz esse exercício. Fiquei lá rezando Ave Maria, me acalmei, centrei a minha vida no Senhor e fui resolver o que eu precisava resolver. Eu não podia de forma nenhuma deixar o meu temperamento dar um contratestemunho da mulher de Deus que eu quero ser dentro da minha própria casa. Não posso, de forma nenhuma. Então, meus queridos, o temperamento não nos defende. Às vezes a gente confunde falta de educação. E aí o Papa fala até assim, que existe 3 palavras que não pode faltar dentro da família, dentro da casa: com licença, obrigado e desculpa. E às vezes a gente quer justificar a nossa falta de educação, a nossa falta de educação doméstica, de não pedir licença, de não se desculpar, de não dizer obrigado, obrigada. A gente quer justificar a nossa falta de educação doméstica, um com o outro, a começar marido com esposa, esposa com marido, com o temperamento. Não. Temperamento não define a pessoa. É tão simples. Eu fiz psicologia por causa da minha área de educação, que eu sou educadora. Mas consulte aí um psicólogo para ele dizer se a sua vida é determinada pelo temperamento. Não, temperamento é um tempero que nos ajuda quando a gente aproveita bem as qualidades dele. E conhecendo os nossos temperamentos, a gente entra para domá-lo. Por isso que eu consegui domar o meu na hora que me deu vontade de socar a parede. Fui domar na oração rezando o Santo Terço. Não posso deixar, porque se eu fosse socar a parede eu ia ser grosseira, mal educada e violenta. Muitas vezes a gente vê a questão da violência nas famílias
Por causa disso, pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido. Por quê? Porque falta o temor de Deus, falta experimentar essa graça de que toda a vida um do outro precisa estar submissa ao Senhor, precisa ser agradável ao Senhor. E para ser agradável ao Senhor, a mulher precisa ser submissa. Eu digo até que depende muito de nós mulheres. Depende muito de nós mulheres. Se a mulher tiver sabedoria, ela em Deus conduz toda a casa dela. Toda. Ela organiza, ela é a governanta da casa, ela põe em ordem, ela faz, é papel da mulher, ela forma, ela dá a gestão ali da casa para caminhar muito bem todas as coisas. E com carinho, e com afeto, com elegância, com disposição, com amor, ela vai conduzir isso de uma forma que parece até que é ela que manda. Muitas vezes é assim. Parece que é ela que manda. Eu dou risada porque eu escuto isso do meu digníssimo Sebastião. Ele é o provedor, ele é o cabeça da minha casa. Lá em casa, ai de nós. Quando Tião bate o pé, Tião falou, pronto, acabou. Mas quem parece que manda é a Antonieta. Fazer o quê, né? Por quê? Porque a gente vai gerindo com sabedoria, vai cuidando de todas essas coisas, não é? Fazendo com que a personalidade de cada um de nós, com as nossas diferenças, seja uma riqueza dentro da nossa casa. Não um motivo de causar contendas e guerras. Por isso que a palavra é tão linda. Mulheres, e eu espero que depois desta partilha da palavra, as mulheres que estão ligadas aqui conosco não tenham medo mais desta palavra, nem venham olhar pelo lado negativo, porque ela não é. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. O que é que convém ao Senhor na sua submissão? Amar, respeitar, cuidar, zelar. Tá vendo? Tá vendo? Que você não vai ser como uns dizem aí, você vai ser capacho. Não! Imagina! Para Deus, o homem não é maior que a mulher, nem a mulher é menor que o homem, porque ambos vêm de Deus. Ambos Deus criou, ambos Deus os fez. Então, não existe. Nem você é maior, nem o seu marido é menor, nem o seu marido é maior, nem você é menor. Ambos veio de Deus. Por isso que nós não devemos temer, mas para chegar a esta realidade nós precisamos buscar a Deus, ser temente a Deus. Maridos, amai vossas esposas e não sejais ásperos com elas. Tem outras passagens que diz: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Veja, marido, Emanuel, amar a Gabi como Cristo amou a igreja significa morrer pela Gabi. E se entregou por ela, Efésios. Não é verdade? Amar a ponto de morrer por ela. Então, homem, você tem que amar a sua esposa a ponto de morrer por ela. Tá vendo que não precisa ter medo da submissão? O que é mais difícil, ser submisso ou amar até a morte? Não precisa ter medo. E continua: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso agrada ao Senhor. É agradável. O filho que é obediente, ele tem a sua vida abençoada e prolongada. Tudo dá certo na vida dele. Não é também que essa obediência, filho, você vai ter medo. Você vai ter reservas em achar que seu pai vai lhe podar. Não, eu não tive medo quando a minha filha falou para mim que aquele cavalo indomado era igualzinho ela, que ela era assim. Se eu não tivesse dito para ela naquele momento que ela nasceu livre, que ela tem liberdade sim, e que a liberdade é um dom de Deus, que Deus deu a ela, para ela administrar, talvez eu tinha feito uma besteira e ela também com a vida dela. Então, não ter medo de obedecer aos pais, não ter medo de recorrer, de buscar os seus conselhos.
Graças a Deus lá em casa a gente faz essa experiência. Sempre as meninas perguntam, mesmo Tuane, por exemplo, que mora lá em São Paulo. Ela mora numa casa de uma senhora que mora estudantes, e uma vez a senhora me ligou aborrecida, porque Tuane estava ligando para a gente para perguntar se podia ir para a casa de uma amiga. E eu falei com ela, ô dona, não vou falar o nome dela, né? Por delicadeza, é claro. Mas a sua filha é adulta, tudo ela tem que consultar. Eu falei, a educação que ela recebeu é diferente aqui em casa. Eu preciso saber onde ela está. Ela mora em outra cidade, se acontece alguma coisa, como nós vamos dar conta? Eu sou mãe e eu preciso dar conta da minha filha para Deus. Então nós temos essa experiência, esse nosso costume, foi o jeito, né, de partilhar, de falar, eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar, eu estou pensando assim. Cid, todas as vezes que ele vai fazer uma coisa, ele liga para Tião, ele liga todos os dias para pedir a missa, para pedir a bênção. Se não encontra a gente, meu pai e minha mãe, onde vocês estão? Para pedir a bênção, entendeu? Para perguntar, eu estou pensando fazer isso, estou pensando fazer aquilo, não custa. É partilha. Às vezes você faz isso com um amigo, com uma amiga, mas não faz com os pais. Quantos filhos e filhas fazem com amigos de fora o que não faz com os pais? Se o seu pai e sua mãe não sabem disso, não educou você para isso, comece por você, ensinando-os a ser pai e ser mãe dessa forma, através da partilha. Ensina, não custa. Talvez seu pai e sua mãe não conseguiu fazer porque não aprendeu, não foram educados dessa forma. Mas hoje você pode fazer essa experiência contrária de ajudar os seus pais. Pais, não irriteis vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Eu gosto muito dessa frase, porque tem pai e tem mãe que é desanimador. Ao invés de animar e elevar o filho, põe o filho para baixo. Às vezes até diz, você não vai dar para nada, você não serve para nada. Não! Nós temos que ser os primeiros motivadores, animadores dos nossos filhos. A minha filha diz, as meninas falam assim, mãe, você é a única mãe que eu conheço que se eu disser eu vou na China estudar, a senhora fala, ótimo, que dia você vai? Porque você precisa animar, você precisa encorajar, colocar para frente. Olha, mãe, eu vou fazer, vamos. Olha, mãe, eu tenho esse projeto, eu estou pensando assim, vamos, filha, nossa, que ótimo. E ir junto e animar e rezar. É dessa forma que nós vamos caminhando para ser uma família de Deus, porque em Deus, sem Deus a gente não consegue fazer isso não, viu? Não consegue, porque a autoridade da família ela não vem do pai nem da mãe, ela vem de Deus. A autoridade na família ela vem de Deus, e se eu busco Deus, eu vou ter muito mais chance de caminhar com uma família harmonizada por causa de Deus, que é a autoridade na minha casa, do que por mim mesma. É isso mesmo. Como esse tema de família ele é tão atual e necessário, a Fátima, enquanto se apresentava, dizia da necessidade de nós rezarmos pelas famílias, nós pedimos a Deus essa restauração. E enquanto você falava, Antonieta, algumas coisas eu fui recordando aqui, sendo como que chavões para a nossa vida. É interessante perceber que cada um tem a sua função, a sua missão. Um dos grandes problemas que eu vejo no mundo hoje é justamente a falta de definição. As pessoas, elas perderam a noção do que é absoluto e hoje vive muito no relativo. Então, se esse microfone ele serve, ele tem uma função, ele tem uma definição, ele tem um objetivo. Ele não é maior ou menor do que aquele violão. Ele só não pode querer fazer o que o violão faz. Ele tem um papel. Então, definir esse papel dentro do coração das pessoas hoje é uma grande necessidade. Porque como o Papa Bento XVI, quando ele começou o seu pontificado, ele tratou de um tema muito importante, o relativismo. E hoje até as famílias estão entrando nesse meio do relativo. A mulher não sabe mais qual é o seu papel, o homem não sabe qual é o seu papel.
papel, o filho não sabe qual é o seu papel. Hoje o filho quer educar o pai, não quer receber uma correção, não entende a correção como um gesto de amor. Então, hoje, você muito bem nos trouxe esta palavra de Deus para nós católicos, que cremos na Sagrada Escritura, que cremos que esta é palavra de Deus. Nós precisamos hoje colocá-la em prática, mesmo que no início possa ranger, mesmo que nós não consigamos entender, mas nós necessitamos nos esforçar para viver, porque é palavra de Deus. Isto agrada a Deus. Mulheres serem submissas, eu sempre me recordo dessa submissão, ou seja, estar sob a missão, sustentar a missão do esposo. Maridos, amai as vossas esposas e não sejais ásperos com ela. Meu Deus, quantas vezes nós homens somos ignorantes, machucamos a mulher, a nossa esposa, com um gesto, com uma palavra, com um olhar. Então Deus nos convida hoje a ter essas atitudes que aqui estão, muito concretas, que a Antonieta nos trouxe. Filhos, obedecei em tudo aos pais, como muitas vezes os nossos filhos, nós não queremos obedecer. E aqui eu me recordo, muitas vezes eu volto para casa, enquanto eu estou na Canção Nova aqui, junto com vocês, eu sou profeta, eu sou missionário, mas quando eu volto para minha casa, eu sou filho. Eu preciso estar sob a missão do meu pai, da minha mãe. Então, viver essas experiências. Fátima? Com certeza. Eu quero salientar aqui 2 pontos que me chamaram muita atenção, que é justamente essa questão do ser filho, porque agora sendo mãe, sendo uma jovem mãe, né, como eu sou, eu consigo olhar para trás assim e ver o quanto nós precisamos valorizar mesmo os conselhos dos nossos pais, a sabedoria deles, a gente saber aproveitar mesmo tudo que eles têm para nos dizer, porque é meio que batata, né? Quando eles falam, assim, a gente sente, né, aquele efeito, mesmo que a gente não acredite, muitas coisas que eles nos falam, que eles nos aconselham, são para nos preservar. É como Deus que cuida de nós, né? O carinho dos pais e o cuidado, a sabedoria dos pais nos lembra muito o jeito de Deus nos tratar, a pedagogia de Deus, de estar sempre cuidando de nós, querendo nos livrar do perigo. Então, como filhos, nós precisamos sim aproveitar, sorver mais dessa sabedoria que os nossos pais têm e que pode tanto nos ajudar para que a gente não fique batendo a cabeça por aí. E um outro ponto também é que a gente precisa realmente, como a Antonieta falou, fazer memória dos momentos bons, valorizar mais. Porque a nossa tendência como ser humano é sempre mais de ficar reclamando da vida, reclamando negativo, né? Foca muito no negativo. De repente você olha só para o negativo e esquece de tantos momentos maravilhosos, como você falou, né, no momento do pedido de namoro, de noivado, de casamento. Que coisa maravilhosa, como é bom você poder recordar tudo isso e ver quanto Deus é bom. E olhar para as qualidades daquela pessoa. Se aquela pessoa tem defeitos, tem suas limitações, tem, só que qualidades mais ainda. Então, eu até coloquei aqui um ponto que entre eu e meu esposo é muito, muito forte, que é o perdoar para sempre. Isso foi algo que a gente meio que colocou pra gente. Perdoar para sempre, no nosso caso, é você perdoar e nunca mais jogar na cara. Que na verdade é o perdão, mas é porque muita gente fala que perdoa, só que daí passa um tempo, daí, mas é aquilo que você fez naquele dia, não sei o que, começa a jogar na cara tudo de novo. Verdade. Mas esse perdão foi verdadeiro ou não? Então, o legal mesmo, o que Deus nos pede mesmo para fazer, é que a gente perdoe aquela pessoa e nunca mais jogue na cara. É meio que uma confissão, sabe? Quando a gente recomeça com Deus. Deus não vai ficar jogando na nossa cara aquele nosso pecado. Então, que a gente perca essa mania de ficar jogando na cara da pessoa erros de 30 anos atrás, 20 anos. É começar uma vida nova, é perceber que a pessoa pode ser melhor a cada dia, que a cada dia a gente acorda diferente, a gente pode ser melhor, acreditar mais no outro, dar mais oportunidades e perdoar para sempre, nunca mais jogar na cara. Isso mesmo. É interessante tudo isso que foi refletido, porque a gente só entende melhor os nossos pais quando nos tornamos pais. Né? Para mim foi muito assim. A gente começa a valorizar certas atitudes, desde uma amamentação, desde noites mal dormidas, e a gente começa a refletir. A gente que tem filho começa a refletir. Né? Eu achei interessante que esses dias, a semana passada, meu filho queria assistir um DVD, e era o DVD do nosso noivado, então ele ficou ali assistindo, né? E perguntando: onde é que eu estava, papai? Onde é que eu estava, mamãe? Você já estava no coraçãozinho de Deus, meu filho. Mas ali recordando, né? Pôde ver a avó, que a avó já é falecida, então viu a avó,
e foi recordando ali uma série de coisas com a gente, e a gente vivenciando essas lembranças também fomos muito tocados, né? E eu vejo também, mediante essa nossa partilha, que é necessário cada pai, cada mãe assumir também as suas cruzes próprias, porque, como o Emanuel estava falando hoje, a gente quer distância de sofrimento, mas espera aí, meu amigo, tem situações que faz parte e a gente não pode abandonar, é para o crescimento e para a santificação. Então, o Papa, inclusive, já falou isso em catequeses para as famílias, que existe o martírio branco, que é aquele ali do dia a dia. Então, noites mal dormidas, o quanto que a mãe sofre, desde preocupações pelos filhos que saem à noite afora, ou até mesmo quando não come, ou quando está desobediente, ou quando não dorme direito, está doente. Então tudo isso faz parte de uma santificação do dia a dia, e que bela santificação, basta olharmos ali para a Sagrada Família, né? É um vai e vem louco, foge de Herodes daqui, foge de Herodes de acolá, é sonho que vem, é gravidez que São José que não entende a princípio, ou seja, os martírios do dia a dia. Então, para mim, isso que ficou muito forte. E olha, Rafael, e quando o cônjuge também adoece? Exato. Não é verdade? Quando a esposa entra em uma enfermidade ou o esposo entra em uma enfermidade. E aí? Você vai desistir dele? Você vai desistir dela? Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Fazer valer. Não é fazer valer. Fazer valer. Sapo, você que é o mais velho daqui, né? Mais experiente. Bom, é o seguinte, eu defino família porque, assim, eu saí de casa muito cedo devido à morte do meu pai, para trabalhar, cuidar da minha mãe, aquela coisa toda. Então, Você é o filho mais velho? Oi? Filho mais velho? Eu sou mais ou menos do meio, né? Eu tenho um mais velho do que eu, ainda moro em Volta Redonda, é músico também. Então, eu vivi praticamente sozinho, né? Até meus 37 anos, praticamente sozinho. Nunca pensei em casar, sempre sozinho. Eu toquei em várias bandas famosas em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, quando eu viajava, que eu voltava, para mim tanto faz eu ir para minha casa, ficar em São Paulo, ir para o cinema, voltar. Para mim não tinha diferença. E depois que eu casei, que eu tive a minha família, então hoje eu tenho um lugar para voltar. É isso que eu penso. Às vezes eu estou no lugar, vamos embora. Não, que eu tenho um lugar para me voltar. Voltar para a minha família. Que seria de mim se eu deitasse no travesseiro, na minha cama, com 4 CDs gravados? Nada. Eu tenho 4 CDs gravados e uma família linda. Isso é o mais importante, né? Voltar para a família. O mundo quer acabar com a família, mas a minha não vai acabar. A minha só vai crescer. Amém. Muito bem. Vamos colocar tudo isso diante do nosso Deus, essas partilhas, testemunhos. Vamos rezar através da canção por todas as nossas famílias que aqui estão, mas a sua família também. Peçamos ao Senhor, então, a restauração das nossas famílias, que possamos entender o nosso papel como membro das nossas famílias, como esposa, como esposo, como filhos, como pais. Saibamos do nosso papel e possamos desempenhar bem no Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama
Espírito. Restaura, restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Minha família vem reconstruir. Clama, irmão. Sua bênção derrama aqui. Minha família vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Nós pedimos então, Senhor, restaura as nossas famílias, restaura as nossas casas, restaura a nossa identidade de homem, de esposo, de mulher, de esposa, de filhos, de pais. Restaura a autoridade que foi perdida dos pais para com os filhos. Restaura o amor, Senhor, entre os cônjuges, o respeito. Restaura, Senhor, nesta hora a humildade, para que, Senhor, toda a arrogância, toda a suficiência, toda a competição se retire agora das nossas casas, dos nossos lares. Todo espírito de competição que seja expulso agora dos nossos lares. Todo orgulho, Senhor, tudo aquilo que impedia de viver a submissão e o amor, possa ser retirado agora das nossas casas, Senhor, dos nossos lares. Senhor, abençoa os nossos filhos. Abençoa nessa hora os pais e o coração de cada pai que foi maltratado pelo próprio filho, com palavras, com gestos. Filhos que batem suas mães, que elevam a mão para bater no seu pai, que gritam, xingam. Pais, mães, feridos pelas atitudes ignorantes dos seus filhos, restaura agora esse coração, Senhor. Pedimos nesta hora que o Senhor venha em auxílio do teu povo, restaurando, Senhor, as famílias como o Senhor constituiu homem e mulher, que educam filhos. Restaura no coração do teu povo, Senhor, dos casais que não querem ter filhos. Restaura o desejo de construírem uma família com filhos, Senhor, que são uma bênção. Restaura, Senhor, nesta hora. Cura, Jesus. Derrama a tua bênção, Senhor, com sinais, com prodígios. Fazer com que as pessoas tenham esse desejo de voltar para casa. Quantos que vão para o bar, Senhor, depois do trabalho? Quantos, Senhor, que vão para o prostíbulo depois do trabalho, porque não sentem amor, não sentem desejo de voltar para casa? Restaura nesta hora, Jesus, esse desejo de voltar para o seu lar. Abençoa as nossas famílias, Senhor Jesus. Pedir também ao Senhor que os pais não se cansem de investir o seu tempo nos seus filhos. Investir tempo em escutar os seus desabafos, as suas dúvidas. Que você, pai, não tenha receio de abraçar e beijar muito o seu filho, porque é essa presença masculina que vai fazer com que ele seja mais humano, para que ele seja um bom pai. Não tenha receio de demonstrar todo o seu amor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, esse batismo também no amor. Nós oramos então Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Mais uma vez, Jesus, Maria e José.
a nossa família vossa é. Por fim, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. cançãonovaplay.com. Assine já!